Você sabia que o Michael Jackson tinha outras doenças de pele além do vitiligo? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, sobre essas outras doenças. Ricardo, o que mais o Michael Jackson tinha que atrapalhava ele, além do vitiligo? Renata, alguns documentos da época lá do falecimento do Michael Jackson citam que ele teria também uma forma de lúpus. O lúpus é uma doença multissistêmica que pode acometer vários órgãos, mas ele pode ser também restrito à pele. Existem vários tipos diferentes de lúpus. Geralmente... Ricardo, a gente tem até umas fotos, né, retiradas da internet, que é só ilustração, só para a gente ter uma ideia, né, do que poderia ser um lúpus. A gente tem uma forma da doença que é chamada de lúpus eritematoso sistêmico, que geralmente as pessoas lembram mais quando a gente fala de lúpus, que é uma forma que pode acometer a pele, mas pode pegar articulações. Então, às vezes, a pessoa tem dor articular associado, pode dar alteração de função renal, pode dar alterações pulmonares. Então, pega vários órgãos, pode dar alteração até de sistema nervoso central, sabe, Renata? O lúpus é autoimune? É uma doença que tem um cunho autoimune, tem associação com fatores genéticos também, tá? Mas a gente não tem toda a fisiopatologia da doença definida. A gente sabe que o paciente produz alguns anticorpos antinucleares que vão atacar algumas estruturas que são das células humanas e eles podem atacar tanto células do sangue, quanto células dos rins, quanto células pulmonares, quanto células do sistema nervoso central, quanto a própria pele. As lesões, elas podem ser por ação direta do anticorpo contra essa estrutura, mas elas podem ser também por deposição do que a gente chama de imunocomplexo. O organismo ataca aquela molécula, aquela célula ou aquela molécula específica, e ele deposita esse anticorpo, por exemplo, no rim, ou na pele, ou em algumas outras localizações. E é interessante, e aí isso acaba inflamando e levando à lesão daquele tecido e, consequentemente, daquele órgão, né? Diferente do vitiligo, o lúpus tem dor. Tem muita manifestação sistêmica. Aí vai depender do tipo de lesão que a pessoa tem. Tem pessoas que têm lesão só restrita à pele, tem pessoas que têm lesão restrita à pele e à articulação, tem pessoas que têm lesão de pele, de articulação e renal, por exemplo. Em geral, quando pega a articulação, dá muita dor articular, dá muita rigidez na parte da manhã ou pós-repouso. Então, às vezes a pessoa acorda, a mão dela está toda durinha. À medida que vai passando o dia, ela vai voltando a movimentar. Se ela ficar muito tempo parada numa mesma posição, na hora que ela volta a movimentar, dói muito. E na mão, ele pega muito pequenas articulações das mãos, mas ele pode pegar também outras articulações no corpo. Essa forma, que é chamada lúpus eritematoso sistêmico, não parece ser a forma que o Michael Jackson teve. Nos documentos dele, cita uma forma de lúpus que a gente chama de lúpus cutâneo crônico. Apesar das fotos que a gente vê citando também não sugerirem que ele tenha o lúpus eritematoso crônico. Porque a forma mais crônica da doença, típica de cronicidade, é um tipo de lúpus de pele que a gente chama de lúpus discoide. O lúpus discoide, que é a forma mais crônica da doença, ele dá umas lesões de pele que são bem delimitadas, que tem uma borda um pouco mais elevada geralmente, e ele dá uma certa atrofia na pele. Então ele dá como se fosse uma cicatriz naquele local. E naquele local tem perda de pelo, diminui sudorese, tem uma lesão real ali que perde, né, naquela região. Geralmente a lesão é um pouquinho mais clara do que o restante da pele, lembra um pouco até uma cicatriz, tá? Mas existem outras manifestações de pele que são associadas tanto ao lúpus eritematoso sistêmico, como a uma outra forma de lúpus que a gente chama de lúpus subagudo. O lúpus subagudo ele também tem manifestação só de pele. E ele tem manifestação em especial em áreas que são expostas ao sol. Então é muito comum nesses pacientes do lúpus subagudo o paciente ter lesão na face, ter lesão, por exemplo, nas mãos ou no braço, ter lesão às vezes em colo. O sol é extremamente ruim para todas as formas de lúpus, mesmo o sistêmico, tá?
Esses que são restritos à pele, Renata, por exemplo, essas imagens que a gente tem, o que a gente percebe é que ele tem uma vermelhidão, uma certa hiperemia na região malar bilateralmente, Sim. né? E tem um pouquinho até no dorso do nariz, que é bem característico essa formação. Esse formatinho, ele é mais visto ou no lúpus eritematoso sistêmico ou no lúpus subagudo, que é esse que dá em áreas mais fotoexpostas, né? Mas os documentos falam desse lúpus discoide, que seria até o mais cicatricial. Pode ter essa junto também, tá? Mas é porque não tem nenhuma foto, pelo menos que a gente veja dele, que tem essas lesões cicatriciais muito típicas. Ele pode ter os dois tipos de lúpus. Pode ter. Porque assim... E mais o vitiligo. E mais o vitiligo. Pode, porque todos os dois uma coisa piora a outra? Não obrigatoriamente, né? Assim, a única coisa que tem é que os dois são muito sensíveis ao sol, né? Tanto o lúpus acaba que ele tem que evitar o sol por causa da lesão que piora com a exposição solar, quanto o vitiligo a gente pede para evitar o sol porque aumenta o risco de câncer de pele, né? Mas o lúpus ele pode dar lesão também em couro cabeludo, em especial esses agudos. Então, de manifestação, quando a gente pensa no lúpus sistêmico, de pele, ele pode dar o racho malar, que é essa vermelhidão na região da bochechinha. Ele pode dar uma certa fotossensibilidade. Então, com pouca exposição solar, aquela área exposta, ela queima muito, ela fica mais dolorida, o paciente tem uma sensibilidade aumentada em área fotoexposta. Não é uma queimadura solar de só bronzeei, é um só bronzeei que incomoda, que eu tô doendo, que tá me incomodando. Doído. Ele pode ter de manifestação de pele, queda de cabelo no lúpus sistêmico, uma queda de cabelo que é mais difusa, uma alopécia que é mais característica, assim, mais difusa. Ele pode ter de manifestação sistêmica, lesões ulceradas, orais ou genitais. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho uma afta que nunca cicatriza, eu tenho uma afta de repetição que repete demais. Pode ser que não seja uma afta, pode ser que seja uma manifestação primária aí de lúpus sistêmico, por exemplo. Quando a gente pensa no lúpus discoide, que seria o lúpus cutâneo crônico, ele já dá essas lesões que eu tinha falado, que eram lesões também em área fotoexposta, mas que são mais cicatriciais. Elas começam como se fossem umas placas, umas lesões elevadinhas, mais avermelhadas, mas que elas vão tendo uma atrofia na região central. Então ela é uma lesão que ela cresce e depois ela dá uma regredida, como se fosse uma cicatriz. E quanto mais precoce você tratar, menos cicatriz vai ter. Quanto mais cicatricial, menos vai responder a qualquer tipo de tratamento. Então, viu algum tipo de lesão, tem que procurar o dermatologista. Tem. E o lúpus, tem tratamento? Tem tratamento. E o lúpus subagudo, ele tem essas duas manifestações. Ele é restrito à pele, diferente do sistêmico, mas ele tem manifestações que lembram um pouco o sistêmico. Pode ter o racho na região malar, na bochechinha, pode ter essas lesões em área fotoexpostas, mas geralmente elas são mais difusas. Nem sempre a lesão já é cicatricial, às vezes são só placas que são mais avermelhadas, mais inflamadas. É uma manifestação mais intermediária. Quando as lesões são muito poucas e não tem acometimento sistêmico, a própria fotoproteção e algumas medicações, às vezes até de uso tópico, conseguem resolver. Quando tem manifestação sistêmica ou quando as lesões são múltiplas, a gente lança mão de medicações de uso oral. E aí, para cada um, vai ter uma indicação diferente, Renata. Assim, você tem uma gama grande de medicações que têm efeito no lúpus. Assim, os corticoides controlam a doença, os antimaláricos, tipo a hidroxicloroquina, controlam a doença. Algumas medicações imunobiológicas, que são medicamentos injetáveis muito modernos, controlam a doença. Alguns outros imunomoduladores, como por exemplo a azitioprina, o metotrexato, eles podem ter algum uso dependendo do tipo de lesão que a pessoa tem, tanto no de pele quanto no sistêmico. Então tem que consultar um especialista. Geralmente, quem trata a parte mais sistêmica são os reumatologistas, porque dá muito acometimento articular e é uma doença multissistêmica mesmo, mas aqueles que o lúpus é restrito à pele, geralmente eles acabam consultando conosco, com os dermatologistas e fazendo acompanhamento conosco mesmo. Muito interessante, né?
E ele, né, com 2 doenças de pele. E assim, Sim. quando a pessoa tem uma doença que é considerada uma doença autoimune, ela acaba tendo mais chances de ter outras doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes existem alguma correlação entre elas. É muito frequente quem tem uma doença ter outras associadas. Não existe uma associação direta do lúpus e do vitiligo. Assim, não são doenças que caminham tão juntas. Mas a gente sabe que pode ter uma probabilidade um pouco maior de ter outras doenças autoimunes no geral. Muito interessante e acaba sendo um sofrimento também, né, sim, Ricardo? Sim. E acaba sendo uma doença que, assim, se tratada precocemente, muito bom, costuma responder bem, mas às vezes a pessoa não responde tão bem com o tratamento. Se é uma pessoa que tem um acometimento sistêmico grande, é mais difícil de tratar. Então, às vezes quanto a pessoa mais custa precoce, ver, né, que tá é com isso, a doença, né? Nossa, muito interessante. Eu gostei demais, foi ótimo esse esclarecimento, né, que a gente sempre fica na dúvida, né? Principalmente quando se trata de uma pessoa super pública, né, com vários problemas aí que a gente não conseguia entender, e agora esse esclarecimento eu acho que é muito bom pra gente. Essas né? fotos, elas são da internet, né? A gente sempre fica na dúvida hoje com a questão da IA. É uma ilustração, né? Se são fotos reais da época ou se são fotos de IA. Mas aquelas anteriores que são mais antigas, a gente vê que tem mesmo. O Hashmalar são fotos mais históricas, digamos assim, dele, né? E ele que acaba mudando muito, mesmo. né, Ricardo, ao longo do tempo. E a gente vai conversar disso num próximo podcast, né? Muito obrigada, Ricardo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast para desvendar um pouquinho das coisas que aconteceram com o Michael Jackson.